Então, senhores, vamos dar continuidade. Nós estamos agora como objeto no capítulo 10, no que se refere às independências dos povos encontrados tanto na África como no continente asiático. Então, o prefácio ele diz o seguinte: em meados do século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, surgiram na África e na Ásia movimentos de luta contra as políticas imperialistas e a favor das independências nacionais. Embora em alguns territórios não tenham ocorrido conflitos armados, as independências obtidas foram resultados da luta e da resistência dos povos locais. Então, vamos agora conhecer, através das atividades reflexivas, das atividades abordadas no livro, como ocorreram esses movimentos pela autonomia, pela independência de povos na África e na Ásia. Ok? Então, vamos lá em busca da nossa atividade. Então, aqui no capítulo, página 312, nós estamos num pequeno mapa. Esse mapa aqui, ele mostra como que, de fato, eram as divisões étnicas no continente africano. Então, cada traço desse aqui, ó, cada pequeno núcleo desse, faz uma representação de um pequeno grupo de humanos aglomerados dentro de um território. Ok? Então, isso demonstra como era complexo as divisões e as subdivisões dos territórios ocupados por diversos grupos humanos dentro desse continente. Explique por que os dois mapas são diferentes. Mas quais dois mapas, professor? O primeiro mapa aqui, esse aqui é resultado da divisão criada pelos europeus, unificando povos que há décadas, há séculos eram inimigos. Isso como era. E isto foi como ficou. Essa divisão aí, essa associação, esse agrupamento até hoje gera conflitos. O que é possível perceber sobre os processos de independência na África, considerando esses mapas? Esses processos de independência acabaram gerando, como dito anteriormente, conflitos, ok? E esses conflitos extremamente tensos, pois muitas vidas humanas se perderam. Quais as consequências que isso gerou para os novos países independentes? Disputas internas, uma etnia querendo se sobrepor sobre a outra, as etnias começando a se apossar das terras ou dos territórios mais ricos. Eu me refiro na questão mineral, tá bom? Aqui nós temos a questão número 2. Só para completar, tá bom? Completar a frase que está em cima, você pega o complemento dela. A número 3, você observa no texto acima e você encontra. Por que utilizar o termo descolonização é equivocado para alguns estudiosos? Por quê? Só para ajudar. Porque a colonização ela permanece, né? Muitos territórios ainda estão sob a influência dos países europeus. Não é como se fossem... Eles nunca foram descolonizados. A número 4. Complete a frase, é só observar o gênero da palavra a seguir. Tá? Só observar com atenção e cuidado. Todos esses textos nós já fizemos a leitura e eu fiz as explicações, e assim por diante. Entre as colunas dos países africanos, com os respectivos países europeus que empreenderam políticas imperialistas. Não há. Tunísia, Marrocos, Argélia e a França. Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e Portugal. Demais é com vocês. Tá fácil. Qual assunto tratado no texto? O texto fala a respeito sobre as transformações. O período do século foi importante para o pensamento africano, marcado por
otimismo, as escolas de pensamento ligadas aos poetas na negritude e aos militares, do pan-africanismo independentista e do socialismo africano, exercia nesse momento um forte impacto no continente com grande repercussão mundial. Esse movimento passa a tratar de temas como a integração continental e a unidade política, econômica e cultural, tornando-se assim um movimento amplo de libertação da África. O assunto tratado sobre o movimento de libertação da África. Quais temas passaram a ser tratados pelo movimento descrito? Quais temas? Exemplo. Escola de pensamento ligada aos poetas da negritude e aos militares. Qual era o objetivo do movimento? Passar a tratar de temas como integração continental, assim por diante. Até que a resposta. Bem simples. Bom, nós estamos no número 3. No número 3 você tem que ler o texto. O que foi apartheid? Apartheid quer dizer segregação, tá bom? Então, o que foi apartheid? Um movimento criado na Inglaterra entre os séculos 19 e 20, que principalmente dentro do século 20, ele foi muito mais tenso e facilitou, colaborou para que houvessem divisões de grupos humanos em consequência da cor da pele. Quais experiências sobre a apartheid no texto cita? A gente lê. Segundo o texto, quem se beneficiava? Era a minoria, né? E a minoria é formada por gente branca. Agora observe a fotografia e estabeleça uma relação com o texto. Então, pessoas brancas, né? Havia um espaço onde somente eles podiam transitar. Vocês têm cuidado aí a questão. Mas vamos para a Ásia. Qual foi a importância de Gandhi para a independência da Índia? Gandhi colaborou para a independência da Índia, pois ele estabeleceu uma linha de luta pacífica. E essa luta pacífica possibilitou justamente que o Império Britânico diante da sua resistência, observasse todo o contexto e teria devolvido, né? E assim teria devolvido os territórios africanos, os territórios asiáticos, perdão, para os seus habitantes. Bom? Explique como funcionava a tática usada pelos indianos, denominada desobediência civil. Eles simplesmente, algum exemplo, eles pararam de comprar produtos de origem inglesa, estavam boicotando produtos ingleses. Como foi a intervenção estadunidense nos conflitos do Vietnã? Bom, o conflito foi armado, foi bélico a partir da década de 70, e isso acabou promovendo, né, uma guerra que durou em torno de 10 anos. Aqui nós temos a questão do que estudei, e você somente observa com cuidado o gênero, utilizando a independência, a apartheid errado, a descolonização, a desobediência, tá? Então, Pallasso liderou o movimento para a independência utilizando a desobediência civil. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade. Chegamos à globalização agora. Então, assunto, o que foi a globalização? Nas últimas décadas, o mundo passou por diversas mudanças, as novas tecnologias foram se desenvolvendo e contribuindo para o aprimoramento. Ocorreu o processo de se aprimorar os sistemas de transporte e de comunicação. Com isso, tornou-se mais intenso o processo de integração entre os diferentes países, tanto em relação à independência política e econômica, quanto à intervenção cultural. E aí vem explicando mais uma vez a respeito do que foi a Guerra Fria, o contexto da globalização, faz um tangenciamento sobre o que foi no passado o mercantilismo,
O mercantilismo é como se for, a globalização é como se fosse uma nova nomenclatura para a globalização. Okay? Aqui nós temos também questões a ser respondidas. Exemplo. Complete a frase a seguir marcando o X na alternativa correta. E aí você só faz marcar, que é bem simples. Não tem nada de difícil, não. Segundo o texto, de que maneira a globalização interfere na atuação da economia nacional? Então, uma forma, globalização, dimensão, relativização interfere, pois uma variedade de lugares conectados entre si cruzam suas fronteiras territoriais, estabelecendo novos circuitos sociais, rede de comunicação. Exemplo, Facebook, né? O Facebook não tem fronteira. Twitter não tem fronteira, tá bom? Instagram não tem fronteira. E é a globalização entrando no período de licença. Na visão do autor, quais consequências podem surgir por causa das interferências da globalização? Simplesmente as pessoas ultrapassam certas leis e muitas vezes a entrada ou a interferência de empresas digitais dentro de certos territórios fazem com que aquele núcleo social daquele território que foi invadido tecnologicamente, ele acabe entrando no processo de colonização, entendeu? Explique o significado da afirmação abaixo. Globalização é um processo contraditório. É contraditório por causa que ele tem tanto lados positivos como lados negativos. Isso eu já expliquei na sala de aula, né? Nós estudamos a respeito do terrorismo, refugiados, as novas ideias, no que se refere a grupos sociais. Explique o que é terrorismo. Terrorismo é o ato de provocar no outro medo, pavor, pânico, usando material bélico ou psicológico. Bom, aqui é para você marcar o X, para preencher com a palavra, toma cuidado com o verbo da palavra seguir ou que está antes, né? Escreva um pequeno texto sobre a importância de respeitarmos a diversidade de identidade em nosso país. A diversidade de identidade, né? Manter respeito sempre é bom. Aqui, ó, retomando o que eu estudei, você preenche os espaços, observe a palavra a seguir, observe o gênero da palavra. Bom, senhores, aqui nós temos falso e verdadeiro. Tá bom? Você marca o seu falso e verdadeiro. Não é preciso colocar correção. Complete aqui novamente, você preenche com as palavrinhas. Não é nada de difícil também. Qual era o objetivo da construção do Muro de Berlim? Bom, o objetivo era uma separação de um espaço territorial, visando impossibilitar o trânsito de pessoas, concretizando uma ideia, e essa ideia esteve basada em duas ideologias, capitalismo e socialismo. A número 4, você marca o X, a ditadura chilena foi marcada por... Estudamos agora há pouco, não foi? Quais foram as medidas impostas pelo presidente Juan María Bondaberry para estabelecer durante a ditadura no Uruguai? Aqui nós temos um texto, o texto você aborda do que se refere o tema. Quais eram os dois aspectos fundamentais para se analisar um processo abordado no texto? Observe o texto também, com a importância dos movimentos nacionais sul-africanos extremamente significativos, pois eles acabaram colaborando para o processo, posso dizer que de independência ou a busca, né, da autonomia política. Leia o texto e responda. A número 7 você não precisa responder. Então, jovens, aqui nós concluímos a nossa revisão embasada nas questões do livro de História do nosso quarto bimestre, tá bom? Se caso algum dos senhores tiver alguma dúvida, por favor, busquem-me no aplicativo da Escola Celos ou na sala de aula no presencial, bom? Se caso houver alguma situação que, professor, estou na dependência de uma informação, é só questionar. Ok? Eu agradeço a todos e até mais.